vocês acompanharam a minha contribuição. Mas eu gostaria de falar que eu preciso produzir mais. Sim, muito mais. E tem áreas que eu ainda nem adentrei. A Elza sempre foi uma pessoa de causas, né? Ela fazia ciência para transformar. É uma personalidade super importante, né? É a nossa referência maior na demografia no Brasil. A Elza é uma pessoa sem precedentes, né? Uma mulher cheia de ideias, de criatividade e de uma capacidade imensa de articular e reunir pessoas e implementar projetos. E projetos que têm longevidade. Uma mulher disruptiva. Ela segurava as ideias dela, particularmente em espaços muitas vezes hostis, de predomínio masculino. Ela colocou o gênero, direitos das mulheres, comportamento reprodutivo como os principais pontos na agenda da demografia brasileira. Ela reverberava, né, em várias instituições, um pensamento de uma demografia crítica. A demografia, ela é multi e interdisciplinar. Ela não pode avançar sem o concurso da economia, da sociologia, da ciência política, da antropologia e assim por diante. Sempre teve um olhar voltado para o futuro. Ela se dedicou a olhar como que o conhecimento dela poderia transformar a sociedade. Ela é dos raros, né, intelectuais que é capaz de transformar ideias em bem comum. Quando a gente fala em Elza Bercó e pensa em Elza Bercó, a gente sempre vem carregado dessas palavras: compromisso social, transformação social. O campo da saúde reprodutiva foi integralmente delimitado pelo trabalho da Elza, seja pela produção de conhecimento que ela fez nessa área, seja para a formação de pessoas, né? Enxergava antecipadamente, né, quais eram as questões que estavam negligenciadas. Aprendi profissionalmente e aprendi, sobretudo, o que é essa interação entre a produção teórica e a transformação política de grupos, de comunidades, né? E eu percebi que isso não deve ser cindido, isso não deve estar em vidas separadas, porque é daí que vem a transformação, é daí que vem a riqueza. Tem um papel fundamental nesses trabalhos que a gente desenvolve com a doutora Elza. Eles servem para apoio à sociedade civil, ao movimento social negro, e ele serve para a construção de política pública, sempre nesse movimento. E ela trabalhava, então, em conjunto com os movimentos, né? Ela não era desarticulada, não era algo que vinha de uma inspiração científica dela, e não tinha contato com a realidade. Ao contrário, vinha de uma escuta, né? Então, a ciência é provocada e ela responde a essa provocação de uma maneira a incluir quem estava provocando. Isso é fantástico. Isso é raro, como eu disse, numa pessoa, né? Hoje é muito raro. A Elza veio da matemática, depois para a estatística, mas ela nunca se contentou com os números. Tinham vidas por trás desses números. O fato dela trazer em vários momentos a psicanálise, a psicologia, a antropologia, então isso vai trazendo para a gente, o dado passa a não ser frio ao fazer isso.
ela dá vida aos dados. Isso é um grande ensinamento da doutora Elza. Os sistemas de informação são vidas. O que a gente está trabalhando ali são com vidas, e isso precisa ser respeitado. Essa busca incessante pela qualidade dos dados foi sempre uma coisa muito forte para a Elza. A transparência na metodologia, quer dizer, a gente tem que trabalhar com metodologias que sejam transparentes, que a gente possa explicar, não seja uma caixa preta, né? Que as pessoas possam entender o que está sendo feito. E que atrás dos números existe um ser humano. E ela tinha essa capacidade de trazer todo mundo junto, com o mesmo propósito, mas ao mesmo tempo com uma forte liderança, né? Respeitada. Então, a liderança dela era ciência com propósito e o propósito em conjunto. Luiz, isso aqui me lembra as nossas primeiras reuniões do grupo que a Elza formou aqui no SEBRAP, para juntar uma série de pesquisadores que estavam soltos no estado da universidade, né? Mas que só se encontrava na BEP. E aí ela criou essas conversas demográficas e que foi ótimo, né? Também gente do SEAD, do Instituto de Saúde, a gente aqui. Mas não dá para ficar só tomando café, tem que fazer alguma coisa, tinha que trabalhar, né? Sim. E apareceu a pauta, adiamento da reprodução. Mas, adiamento da reprodução, você lembrava mulher de 30, reprodução após os 30 anos, que a gente estava chamando de adiamento da reprodução. E o que aconteceu é que todos nós lá, e a Elza queria dar já tarefas para as pessoas, né? Você vai fazer isso, vai fazer isso aqui, para a próxima reunião. Aí ele olhou para o Luiz e falou assim, Luiz, você vai trazer a letra da mulher de 30. Estava sozinho nas nossas instituições. E aí ela fala, não, vamos montar um grupo e a gente vai se reunindo. Como a gente está aqui tomando um chá e ela trazia, sempre tinha um bolo. E a gente ia conversando sobre a questão de demográficos. Até ela falar, tá bom, encontro tá bom, legal, mas eu quero mais que isso. E é um artigo muito legal. Esse artigo é muito interessante, esse artigo. Muito bom. Esse artigo que a gente escreveu foi escrito a todas as mãos mesmo, né? Eu trago isso até hoje. Você escreve a várias mãos e, ao mesmo tempo, a gente lê o que a gente escreveu, faz a crítica do que escrevia. Eu sinto falta isso dentro eu falo que é uma metodologia Elza Berkó, porque eu sinto falta disso. As pessoas põem hoje um texto na nuvem e cada um faz um pedaço. E aqui com ela não, a gente senta, a gente escreve, e aí a gente discute e revê o texto que a gente vai produzindo, vai afinando até a gente falar, não, tá pronto. Edu, a Débora Tomé a entrevistou e está publicado na Novos Estudos SEBRAP. Ela diz assim, gostaria de chamar a atenção para o fato de que, como pesquisadora, cometi erros e enganos. A gente aprende muito com os erros, por isso é fundamental ter um grupo para nos contestar. Os próprios alunos são importantes críticos no aperfeiçoamento do trabalho. Eles fazem perguntas que não nos permitimos ou que não nos ocorre. A convivência com equipes mais jovens, né, que eram vocês ali naquele momento também, é muito salutar, inclusive porque se trata de uma geração mais ousada, com menos hierarquias. Abre-se mais o diálogo, surgem novas maneiras de pensar metodologias diferentes. Compartilhar é um aspecto fundamental no trabalho de pesquisa. E para a ciência avançar, é sempre importante aparecer alguém que se insurja, que vai inovar, que proponha um novo olhar. É interessante como sempre em todas as falas das pessoas parece existir uma tônica, né? A ousadia, a confiança, a abertura para o rigor, a generosidade, e essa capacidade de articular e de criar instituições novas, né? Porque isso também é uma coisa muito impressionante. Se não existe, eu vou criar.
Uma característica da Elza, e que também é bastante conhecida, né? Ela foi uma pessoa que sempre teve um olhar institucional, ou seja, ela criava instituições. A primeira coisa mais objetiva relativamente à demografia que ela propiciou foi a criação do CEDIP. E integrou também o CEDIP a outros centros de estudos, em particular com o CEDEPLAR, em Minas Gerais, à época dirigida pelo professor José Alberto Magno de Carvalho. E o CEDIP teve o papel de poder congregar, através das suas publicações e das suas reuniões, um conjunto grande de demógrafos e estimular realmente o crescimento da demografia. Eu estava engajada num projeto muito importante, que era a criação no Brasil de um primeiro centro de estudos de população. Acontece que, em 1969, no dia 4 de abril de 69, uma sexta-feira, e eu me lembro muito bem, porque esse era o dia do nascimento de minha mãe, ouvindo as notícias do rádio no carro, e eu ouvi que ela havia sido caçada pelo AI-5, pelo famigerado Gama e Silva. O AI-5 caçou, se eu não me engano, em torno de 72 professores. Com isso, ela se afastou da universidade. E o Gama e Silva fez isso em particular, tá certo, em relação a ela, porque ela não tinha nenhuma atividade política. Ela nunca foi ligada a nenhum partido político, diferentemente da minha pessoa. Eu fui. Fui aposentada pelo AI-5 porque gravavam minhas aulas e porque realmente, quando eu falava de mortalidade infantil, eu acabava com o status quo, porque a mortalidade infantil era muito elevada, né? E eu não via nada acontecendo para a redução da mortalidade infantil. Havia duas opções: ou as pessoas saíam do Brasil ou saíam do Brasil. Não tinha muito jeito. E nós não saímos do Brasil, alguns que não saíram, porque a experiência da Argentina tinha sido muito negativa na área de ciências sociais, porque saíram de lá e não tinha pensadores lá nessa área. Então era fundamental ficar aqui. E eu tive a sorte de ser convidada para fundar o SEBRAP, né? Logo em 69. Né? Quer dizer, foi muito rápido. Nós, né? Isso tudo por causa do Fernando Henrique Cardoso, que tinha a liderança e apoio, e conseguimos então fundar o SEBRAP. E a gente tinha consciência muito clara de que o SEBRAP seria um centro de resistência intelectual. Foi realmente a porta que se abriu para a gente continuar a ter vida. O SEBRAP nasceu como espaço de um pensamento crítico e independente naquele período de tempos difíceis que vivíamos, né? Enfim, uma instituição muito reconhecida, né? Pela sua pluralidade também. E então Elza integrou essa geração que via na produção do conhecimento sobre o Brasil uma responsabilidade pública. E ao longo de muitas décadas, ela tornou-se uma presença estruturante no SEBRAP. Elza foi para todos nós aqui no SEBRAP, no dia a dia, ao longo de meses, anos e décadas, um exemplo de como manter viva uma instituição, de como cuidar desta casa. Em uma ocasião, Elza agradeceu Fernando Henrique Cardoso por tê-la convidado a integrar o grupo de fundadores do SEBRAP
e enfatizou a generosidade do gesto de quem a convidara, não sendo nem cientista social, nem filósofa. Naquela ocasião, não tivesse sido convidada, teria ficado sem rumo. Empresto suas palavras, querida Elsa. Se você não tivesse apostado no futuro, não tivesse nos escolhido como sua casa, não tivesse aqui permanecido, mudando o mundo sem mudar de endereço, nos guiando pelo exemplo do trabalho institucional e da produção de conhecimento relevante, nós teríamos ficado sem rumo. Por isso, em nome desta casa, que é nossa porque você a fez sua, agradeço imensamente e de todo o coração. A Elsa criou o NEPO e formou vários pesquisadores, tanto é que o NEPO leva o nome dela, né? Que é uma honra, né? Uma coisa muito importante. Ela participou da estruturação desse centro dentro da Unicamp e que se tornou um dos principais centros de pesquisa demográfica no Brasil, né? E lá se formou muitas pessoas, muitos pesquisadores e pesquisadoras também, né, para trabalhar com os temas que ela vinha inspirando a todos nós. A nossa gratidão, o carinho, a admiração que toda a comunidade do NEPO tem por você. E a gente agradece por você ter sempre tido esse brilhante. Também foi co-criadora da ABEP em 76, que é a Associação Brasileira de Estudos Populacionais. E esse é um espaço de debate e circulação de ideias que deu uma coesão e uma identidade ao campo da demografia no país. Era chegada a hora de reunir pesquisadores num diálogo mais amplo e isso se constituiu na criação da ABEP. Como é que estávamos no Brasil naquele momento? Bem, esse momento de 76, estávamos em plena ditadura, que nada afetou o encaminhamento de respeito aos princípios de criação da ABEP. Elza Bercó foi conselheira do Conselho Curador da Fundação Carlos Chagas por 31 anos e segue integrando o Conselho de Honra da Fundação. E ela era uma leitora dos nossos relatórios de atividades do Departamento de Pesquisas Educacionais. No Conselho Curador, a Elza teve um papel muito importante porque uma das linhas, né, da Fundação é a área de pesquisa em educação, que foi sempre um tema muito caro, muito importante para a Elza, né? E a contribuição dela foi realmente muitíssimo importante, não só pelo porte que ela tinha diante de todos os membros, mas pelas atitudes firmes, não é? E sempre criativas que ela trazia ao Conselho. E o grupo de pesquisadores, em geral pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas, não é? Realmente marcaram no cenário nacional e internacional certos paradigmas para enfim, a área de gênero, a área de educação, a área da mulher, a área da saúde da mulher. Todas essas áreas, a Fundação Carlos Chagas, através do seu departamento de pesquisa, ela produziu um conhecimento da maior importância. E isto transpôs realmente os nossos limites nacionais. Em todas as pesquisas que trabalhamos, em todas as ações de políticas públicas que foram propostas, uma pessoa que sempre se pautou pelo compromisso com os direitos humanos. Recurso humano é vital
para inovação na política pública, né? Se você não desenvolver pessoas com capacidade de pensar criticamente, inovar, ter as pessoas no centro das políticas, nada vai acontecer. Então, ela também contribuiu com a formação de gente no Brasil inteiro e incluiu pessoas nesta formação, né? Incluiu pessoas de diferentes etnias, de diferentes regiões do Brasil, e abriu campos, né? Essa é a forma da Elza fazer ciência, né? Com credibilidade, com propósito, e a forma dela liderar. Por onde eu andei, eu encontrei gestores de saúde da mulher formados nos programas da Elza. E eu estou aqui falando com você, eu estou arrepiada de novo, porque isso é de uma potência. O programa de formação de pesquisadores negros ele foi de extrema importância na época. Talvez tenha sido a primeira ação afirmativa voltada especificamente para mulheres negras, né? Esse olhar atento da doutora Elza de entender essa realidade, entender as desigualdades, fez com que ela percebesse que as mulheres negras tinham muito pouco acesso à vida acadêmica, aos estudos, à pesquisa, um pouco por causa da formação, outro tanto porque tinha uma vida a dar conta, né? Nós conduzimos aqui no SEBRAP a primeira ação afirmativa com relação à mulher negra. E ele era voltado a quem? Exatamente a pesquisadoras negras, porque quando elas competiam para bolsas de estudo, elas não venciam, porque elas concorriam com mulheres pesquisadoras brancas e sempre ficavam desclassificadas. Então eu resolvi abrir um concurso de bolsas só dentre pesquisadoras negras. Eu fiz parte da primeira turma desse programa, foram 2 turmas. Já vinha acontecendo com uma demanda do próprio movimento negro, que buscava dados, informações que pudessem, por um lado, subsidiar políticas públicas, mas, por outro, também desenhar estratégias de ação. Então foi muito importante nesse sentido. Sem saber que estava fazendo isso, mas a doutora Elza, ela me tirou de um lugar onde a sociedade racista havia determinado para mim, e a doutora Elza, nas atitudes dela, ela disse a mim, não verbalmente, mas nas ações, como a Magda falou, ela disse não, é possível sair desse lugar, é possível caminhar. E esse é possível caminhar, doutora Elza nos ensinou que essa possibilidade ela estava nos livros, no estudo, na determinação. E eu não sei se é necessário ser negro para saber, mas ainda que os não negros solidários, como tantos aqui, como a doutora Elza, e que se empenha tanto, mas ser é muito difícil, porque vai na questão emocional que te derruba. E que não é todo dia que você quer brigar, não é todo dia que você está disposto a lutar. Mas chegando aqui no SEBRAP era muito legal, porque a doutora Elza, que eu amo demais, que eu sou muito grata, a doutora Elza é muito brava. Não tem, com a doutora Elza não tem esse chororó. Não quero saber. Você tá aqui para mudar e vai mudar. E simplesmente jogava a gente numa fogueira, mas ela dizia, tô na fogueira com você. Eu vou junto, eu vou queimar com você e eu não vou sossegar enquanto você não sair desse lugar. O pioneirismo da doutora Elza é exatamente perceber esse momento histórico, trazer essas pesquisadoras para uma formação, mas sobretudo com o olhar das próprias pesquisadoras negras, né?
começa um campo de pesquisa, desenvolvimento de estudos na área de saúde reprodutiva e traz para o centro do debate a discussão sobre saúde reprodutiva da mulher negra. A saúde reprodutiva no país carece de informação, de disponibilidade de todos os métodos anticoncepcionais e do acompanhamento médico, principalmente para os setores mais pobres da população, que são, na sua maioria, negros. É um programa do NEPO, da Unicamp. Eles selecionam, acho que eram em torno de 20 pessoas para compor esse processo de formação, saúde sexual e reprodutiva, do qual eu sou uma desses 20. Eu começo a olhar para os meus dados, como é que se comportava as mulheres brancas em relação às mulheres negras, as mulheres com maior escolaridade com as mulheres de menor escolaridade, as mulheres que usavam serviços de saúde mais do centro e as mulheres que usavam os serviços de saúde da periferia. Os dados gritam iniquidades, acho que essa é a palavra. Eles gritavam iniquidades, eles denunciam o impacto de como é que essa exclusão, como é que esse processo histórico da sociedade brasileira reflete na população negra e claro que a saúde é um dos pontos que isso acontece. No estado de São Paulo era 6 vezes mais a mortalidade de mulheres negras, a morte materna entre as mulheres negras, a razão de morte materna entre as mulheres negras. A gente fala de meninos negros nos faróis e essa morte, uma mulher negra que morre, ela desestrutura a família inteira, ela desestrutura 4, 5 crianças. Então tem uma relação entre a morte materna e a relação e com as crianças que estão nos faróis, com pedinte ou moradores de rua que estão nos nossos espaços de internações compulsórias porque perdeu a família. A Comissão de Cidadania e Reprodução, que funcionou aqui dentro do SEBRAP, ela foi de fundamental importância. Era uma comissão que, na verdade, fazia todo um trabalho de articulação com a sociedade que era ligada à questão da saúde e dos direitos reprodutivos. Na verdade, nem se falava ainda em sexualidade, mas falava em direitos reprodutivos, né? Naquela época tinha muitas questões em pauta sobre o aborto, sobre esterilização, enfim. A CCR tinha uma margem, né, de liberdade de ação muito bem instalada, porque os nomes, né, como o de Elza Berkó, davam segurança, legitimidade, história e bom posicionamento na sociedade para alavancar temas que outros atores sociais naquele momento não podiam fazer. In September, 150 members of the United Nations meet to decide what to do about it. They agree the key to decreasing the birth rate is giving women more control over their lives. They disagree over how to accomplish that. Ela, no Cairo, teve um papel importantíssimo, que ela faz parte da delegação brasileira que vai ao Cairo e que participa das negociações. Mas ela, pessoalmente, foi chave na liderança do parágrafo 8.25, que tratava da situação do aborto como questão de saúde pública. E imediatamente foi formada a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. Essa conferência importante que mudou o paradigma, né, de direitos reprodutivos, entrou como direitos humanos. Então teve toda uma articulação importante da Elza nesse aspecto, porque ela, na CNPD, ela trabalhou com governo, né, e sociedade civil e academia. E com essas questões, ela engrandeceu o Brasil e praticamente deixou sem ação quem pensava em negar possibilidades para o Brasil produzir políticas públicas relativas à população em desenvolvimento. A Elza quis coordenar a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde para inovar, desde o começo. Ela queria introduzir na pesquisa elementos caros para a realidade brasileira e que precisavam ser estudados. Ela introduziu um módulo específico
que permitia explorar o desejo das mulheres, daquelas que queriam ter filhos mais tarde e no que é que elas eram diferentes daquelas mulheres que tinham tido filhos muito cedo, ou bem mais cedo, né? Ou próximo dos 15 anos. Então, a conclusão disso poderia ser muito óbvia para quem não está escutando o que as pessoas falam, o que elas dizem, e o que os jovens estão querendo mostrar. Você poderia pegar os números e falar, essas não estudaram, essas estudaram, então a gravidez na adolescência foi péssima. Eu fui desvalorizada, eu perdi uns amigos, não ia mais ao colégio, enfim, tinham várias coisas negativas, mas tinham positivas. Por exemplo, fui mais apreciada porque agora eu tinha um papel na sociedade de mãe. E, surpreendentemente, muitas responderam isso. Então, você está olhando para um dado, mas você não está sugerindo que o dado só pode dar isto ou aquilo, matematicamente. Você escuta. Para escutar, você tem que ter algumas questões que possam fazer essa ponte para a escuta. Toda criança, por mais inocente que seja, ela põe o Ken para ficar com a Barbie. Eu não, eu punho a Barbie para ficar com a Barbie. Era uma Barbie com a outra e o Ken ficava assistindo. Isso era meio complicado. E eu já tinha medo da minha mãe, porque quando a minha mãe vinha me ver, eu entrava no quarto, eu colocava a outra Barbie e jogava o Ken em cima da Barbie. Eu já tinha esse medo já. Tipo, na minha cabeça alguma coisa já estava estranha. Naquele momento, nós estamos falando de 2012, 2013, com uma série de políticas focalizadas para jovens e relacionadas à educação em sexualidade, mas o dar voz aos jovens, ele tinha uma certa ousadia na metodologia, e eu acho que isso é uma característica muito forte da Elza. O projeto ele tinha como objetivo criar uma chamada, um edital, convocando os jovens a enviarem narrativas que poderiam ser expressões das mais diversas formas, falando de sexualidade, dos seus desejos, dos seus medos, das suas inseguranças. Esses jovens, então, participariam de oficinas para a elaboração de roteiros. E esses roteiros, depois, iam ser filmados. Eles é que iam filmar. Uma segunda ousadia desse projeto e que a Elza bancou e nós todos, fomos juntos, nessa decisão, era nenhuma intervenção nos processos criativos. Primeiro, essa ideia de dar esse espaço de voz, de colocá-los para falar sobre temas que são complexos, mas como é que eles vivenciam esses temas, o que eles pensam a respeito. A Elza, ela tinha escuta sensível para temas complexos. Esses temas complexos, eles ainda estão muito fortemente presentes. E nesse sentido, a gente precisaria continuar usando mais. É necessário ousar. E eu acho que a Elza, ela nos ensina isso. Como é bom ver jovens, rostos jovens, mentes jovens, esperanças nos olhares e nas posturas, porque é disso que nós precisamos. O país, a sociedade, ela precisa realmente de uma renovação contínua, custe o que custar. Custe o que custar. Nós teremos que estar sempre presentes para resguardar o direito humano que é individual. Muito obrigada. É como se o desenho estivesse falando com a gente, né? Tem muitos olhos. Tem muitos olhos sempre, então ele está... É como se a gente estivesse sendo encarada pelo desenho, sendo questionada, sendo as... Me decifrem. Né? Ela escreveu que esse desenho foi feito, é uma deusa para proteger um estudo multicêntrico. Muito bom. Não é? Os desenhos, eles mostram muito o jeito que ela via as coisas, né? O olhar para o futuro sempre dela, né?
Então, a frase que termina esse primeiro livro aqui da Elza, que a gente fez, é uma frase muito emblemática, que eu acho que ela é o retrato dela, né? E que diz o seguinte: não vivo de passado e acho que velhos caminhos não funcionam. É preciso manter a mente livre e aberta para ter novas inspirações. Essa é a Elza. A Elza tem uma característica que me parece fundamental e essencial numa pessoa, que é a de estimular o desenvolvimento e o crescimento dos outros. Ela sempre dá um lugar para gerações mais novas, para as pessoas que ela acredita, e ela dá todo o apoio. Enfim, ela é muito importante para mim, foi sempre muito importante para mim. Elza Berkó, para mim, em vários momentos da minha vida, ela colocou um ponto que eu mesmo não sabia que tinha. Eu estava em Araraquara, eu nunca me imaginei em São Paulo. E nesse processo de seleção, ela tá escrito: ele faz um bom trabalho no interior, mas em São Paulo esse cara faria a diferença. Em 2003, eu vou para o gabinete do secretário da Saúde montar uma área técnica de saúde da população negra, né? Pensar ações de enfrentamento ao racismo para dentro da secretaria. Isso foi indicação da doutora Elza. Então, é um processo que veio lá de 93, é uma percepção, esse menino tem mais coisa para dar, em que nesse momento, 2025, eu falo, puxa, ela viu em mim um talento que nem eu mesmo sabia. Ela enxerga, né, nos jovens o potencial e ela proporciona que aquilo que o jovem está pensando, mesmo que ela não faz a crítica, ela fala, é isso que você está pensando? Então vamos fazer juntos para ver se desse jeito, como é que se dá certo, como é que funciona, como é que seria fazendo desse jeito. Então dar a oportunidade, mas também dar a oportunidade de um outro jeito de fazer as coisas, né? Isso era muito presente nas nossas reuniões. E tem um outro jeito que pode ser feito. Então, e ela aposta e vai com você nesse outro jeito que você acha que as coisas podem ser feitas. Ter trabalhado com a doutora Elza foi realmente um divisor de águas para mim. Eu era uma mulher recém-formada, com 2 filhas para criar, entre o ativismo no movimento de mulheres negras e tendo trabalhado nesse programa, tendo sido formada nesse programa, mudou muito minha perspectiva. Quer dizer, toda aquela minha vivência eu pude organizar, não como um sofrimento, uma dor, mas poder entender que eu fazia parte de um contexto sociopolítico, né? E transformar a minha vida a partir daí. Eu lembro que eu tive uma crise em algum momento, se eu ia para o mestrado, continuava o ativismo, voltava para a pesquisa de mercado, para sustentar 2 filhas. E ela, num dos chás que a gente tomava à tarde, ela me disse o seguinte: olha, Dida, existem pessoas que fazem a carreira acadêmica e outras pessoas que são técnicas. Você é a melhor técnica que eu conheço. Isso para mim foi de uma mudança profunda, porque me colocou num lugar de poder, né? E de não ficar no sofrimento que tem que fazer aquele caminho ou outro. Tem que fazer o seu próprio desenvolvimento e fazer o seu melhor. E eu me tornei a melhor técnica que eu pude ser. Ela acolhe novas ideias, ela acolhe as pessoas, ela acolhe as necessidades das pessoas. Ela é uma pessoa que sempre orienta, abre caminhos,
ela é uma bússola. Ela sempre estava olhando mais para frente, tentando criar novas ideias, novas coisas. E parece que a Elza, ela ao longo da vida dela, ela nos instava a ter essa pergunta muito presente, né? Quem é você? Para onde você vai? De que forma você vai? E qual é o grande benefício, né, que você vai trazer para a comunidade, ou para o país, ou para o mundo com essa tua ação? Eu vejo que ela foi uma pessoa que viveu a vida com coerência, com criatividade, com seriedade, com dedicação e com amor às várias causas que ela abraçou. E muito determinada nos seus propósitos, com atitudes bastante significativas. E é algo que sempre me causa muita admiração, né? Que é conseguir ser respeitada também nesse sentido de se colocar, de defender as suas ideias, de defender um tratamento respeitoso para si e para as outras pessoas com quem ela trabalha, com quem ela se relaciona. Então ela significa isso para mim, uma mulher de coragem. A Elza é força, né? A Elza é paixão, a Elza é aposta. O legado dela é que, com a sua vida, é possível modificar realidades. Porque você pode dar sentido à vida individual, né? O que é que me faz sentido. Mas a vida é um bem coletivo, né? Então, como é que a gente dá sentido a essa nossa participação no mundo, numa vida coletiva, né? E como ela sempre diz, se tiver uma fresta, a gente entra. E onde tem uma fresta, há uma esperança. E a quarta revolução é a inteligência artificial. Ela é muito rápida. É a internet das coisas. Né? Tudo que eles preveem vai acontecer até 2025. Vocês que vão ver, depois vocês me contam, viu? A vida toda que ela só fez enobrecer a espécie humana. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ela vai soprar, ela vai soprar. No aniversário dela de 100 anos, ela parou e falou: quem de vocês está pesquisando IA? Todos nós ficamos em silêncio, assim. Nenhum de nós estava pesquisando inteligência artificial. Nenhum de nós. Então, olha, nós estamos no meio da festa, celebrando o aniversário dela de 100 anos, e ela pergunta: que é inteligência artificial? Vocês estão pesquisando? Vocês estão olhando para isso? Foi um silêncio total. Então, acho que esse é o legado dela, da gente se incomodar, o tempo todo se incomodar, se sentir provocado e fazer juntos, né? Compor equipe.